Fala, gente! E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje nós estamos muito felizes com mais um episódio. Já estamos aqui com a nossa convidada linda. E agora, Lequinha vai se apresentar também para você que está na plataforma de áudio. Eu sou Joyce, você já me conhece. E é isso. E eu tô muito feliz de estar aqui, graças a Deus. Vai ser um tempo muito precioso. Sim. Acredito nisso. E já vou começando apresentando a nossa convidada, né? Uma pessoa incrível que acompanha a gente desde o início. É uma ministra do Evangelho, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que acredito que ela vai transbordar muito aqui essa manhã, a gente vai aprender muito. E nós estamos com nada mais, nada menos que Samara Dias. Oi, gente, tudo bom? Primeiro eu gostaria de agradecer às meninas, né, pelo convite maravilhoso de participar disso. Saiu e eu fui muito educada, assim, né? Divulguei para poucas pessoas, pouquíssimas. Mas eu tô muito feliz pelo que o senhor tem feito, né, nessa esfera, através dessa plataforma, pelo que vocês têm construído. E eu chegar aqui, eu fiquei, uau, só podia ser o senhor, sabe? Então eu acho que hoje vai ser um tempo muito especial, né? Vai ser um tempo que o Senhor ele vai ser engrandecido, ele vai ser apresentado, né? E a gente vai poder crescer juntas. E eu não lembro se eu falei meu nome, mas pra quem não me conhece, eu sou Samara. Eu congrego na Igreja Nova Geração juntamente com as meninas. E nós temos conhecido do Senhor de uma forma diferente, né? Nós temos crescido no conhecimento de Jesus, no conhecimento do coração de Deus. E eu fico muito feliz de fazer parte disso, da nossa igreja amada, querida. E também estar construindo algo aqui com elas. Amém. E é isso, acho que vai ser um tempo muito bom. É que a gente tá. Amiga, deixa eu te contar que muitas pessoas não sabem. Desde o ano passado a gente tem uma parada no Raízes, por conta da minha correria com os estágios, eu tô terminando a faculdade. Amém. Então, ficava um pouco corrido. E a gente também tinha um podcast. Aí eu sempre brincava, acho que elas não vão falar sobre isso. Sempre que tinha um episódio novo, eu falava, mas quando vocês vão me chamar, vocês não vão me chamar. Eu quero participar. Agora eu estou com um podcast. Ela já na Entrevistando lista dos várias convidados. pessoas. Sim. Tem podcast, né? Aí quando eu vi, eu disse assim, esse tema, meu Deus, eu vou falar. E foi muito engraçado o convite. Porque, tipo, eu tava, né, a gente tava na imersão. Aí, do nada, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Aí, quando eu abri, eu disse assim, como assim? Eu tô sendo convidada pra fazer parte do Talking Jesus. Ai, foi muito bom. E aí, é isso aí. Estamos aqui. E amém. O nosso tema hoje é maturidade espiritual. A gente tá muito feliz para falar sobre isso. Mas antes de tudo, os nossos patrocinadores estão passando aí na sua telinha, bem top. A ING Story, a TL Cosméticos e a Galeria Capricho, que também está aqui com a gente. A Galeria Capricho é de embalagem de presente. Então, se você precisar presentear alguém, se quer dar um presente a um amigo, ao seu namorado, sua esposa, vá lá na Amigo Galeria querido, Capricho, que eles são os melhores. Não, gente, olha essa, Ai, não olha tá essa dando problema, mas caixa. vou pegar agora. Aqui. Tá, lê pra gente. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo. É a musicazinha do Trem é, Bala. parecia essa. Eu não que tinha lindo. visto. Não é sobre ter todas as pessoas. Eita, como canta. Mas, gente, incrível. Eu amei essa caixa. Dentro dela, assim, tem várias guloseimas, né? Que eu Yes. acredito que Samara vai amar. Vou dividir, né, com a minha convidada. Olha só, a convidada. que tá assistindo ali Assessora atrás. de- A assessora agradecendo, né? Sobre hoje, que eu tenho uma Trabalha com pessoas assessora. importantes, né? Tem uma equipe por trás de cada um de nós, claro que tem. Exatamente. Mas a gente tá muito feliz e é isso, galera. Também tem a TL Cosméticos, que Isso. é produtinho pro seu cabelo, pra você cuidar, pra você dar aquela hidratação top. Top, top, top. Então vão lá, eles estão passando aí também. Isso. E a NJ Story, a loja da nossa igreja Nova Geração. Gente, as roupas mais tops estão lá, então você também tem que ir lá, tá? Sim, pra andar estiloso. Yes. E falando sobre Teles Cosméticos que tá passando aqui. Minha gente, pra você que está precisando dar uma renovada no seu cabelo, você olhou pra você e disse... Não, Não, tá não bom. dá. Tanto produto de beleza como outras coisas. Você encontra tudo lá, assim, de tudo. Lá tem. Então, é isso.
Uau. Amém. E daí, Vamos lá. não apresentamos o tema ainda. Eu acredito que vocês viram, né, nos títulos tanto no Spotify pelo YouTube. Mas a gente hoje vai comentar um pouco sobre maturidade espiritual. É um assunto que pode ser abordado várias coisas, Sim. que engloba muitas coisas. Acredito que vai ser uma manhã muito proveitosa. Sim. Hoje vamos aprender muito. Vai ser incrível. E falando sobre esse assunto, sobre maturidade espiritual, eu acredito que a gente pode pensar assim. A maturidade espiritual, ela é construída, Sim. sabe? Isso. Ela é construída com o tempo e tem de início, vamos dizer assim, no início, na caminhada com Cristo, você tem que ter essa noção de que você vai precisar ter uma maturidade, sabe? Uma maturidade espiritual, você vai precisar chegar nesse ponto. Mas, por enquanto que você está construindo isso, eu gosto de pensar assim. A maturidade espiritual, quando eu chegar nela, eu vou começar a alimentar coisas sólidas. Uau. Então, de início, eu vou estar, por exemplo, no leite. Vamos dizer assim. Então, eu vou estar no líquido, eu vou estar comendo, vamos dizer, comidas fáceis, sem dificuldades, vamos dizer assim. E vai chegar um momento em que o leite ele não vai me saciar. Uau, Sim. Ele não vai me fortalecer por completo. E eu vou precisar realmente me alimentar de coisas mais fortes que vão me nutrir, sabe? Sim. Então, é aí que chega o alimento sólido. E eu acredito que na maturidade espiritual é dessa forma. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Para mim falar sobre a maturidade espiritual, eu acho que todo mundo sempre pensa muito nesse versículo, né? Sim. Nesse bloco de versículos. E eu lembrei também de Romanos, né? Romanos 12, 2. Eu tô aqui com a filhinha porque tem os versículos. Tudo bem. Que a palavra do Senhor vai dizer assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente fala de maturidade espiritual, a gente fala justamente sobre isso, Sim. né? Tipo assim, eu me converti, tá? Então, eu começo a ter uma renovação da minha mente. Sim. É o processo que a gente chama para esse versículo de metanoia, né? E constantemente a gente vai renovando a nossa mente, Sim. nós vamos renovando as nossas condutas, os nossos comportamentos. Então, falar de maturidade espiritual é falar que, tipo, o tempo todo a gente vai estar sendo renovada, né? Por quem? Pelo Espírito Santo. Sim. Não é, tipo, Leca renovando a minha mente, não é Joyce renovando a minha mente. Não é o nosso pastor renovando a minha mente. Vocês, eles vão trazer alimentos mais sólidos, né? Mas quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Aham. Então é um processo que, tipo, que começa e que continua. Eu acho que, eu tava até comentando, eu acho que com Leca ontem, não lembro. Foi. Mas eu tava refletindo. Quando nós estivermos no lugar de plena maturidade, vai ser quando Jesus voltar. Justamente. Né? Porque a palavra do Senhor, ele também fala, né? Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Então, quando é que a gente chega nessa plenitude? Na volta. Justamente. Na volta dele. Enquanto não, a gente tá A gente constantemente, desse constantemente. Construir. E como é importante nós entendermos isso, né? Porque é tipo assim... Ai, gente, eu falo muito, tá? Não, fica à vontade, Mas amiga. é tipo assim, o tempo todo trazendo à luz a área áreas da minha vida que estão em trevas. Né? Então, eu acho que a gente, tipo, se entender, refletir sobre quem nós somos e pensar, poxa, tem algo aqui ainda que o Senhor precisa moldar, então eu vou tirar da escuridão, vou levar para a luz e na luz ele vai revelar. Amém. E ele vai começar uma obra Amém. acerca Amém. disso, Amém. né? Que forte. E eu acho que, falando sobre esse processo, assim, que tu falou sobre o leite espiritual, é aquele comodismo, Uau. sabe? Eu tô sempre cômoda no lugar que eu tô. E eu não tenho uma maturidade pra dizer assim, Jesus, vamos viver algo novo. Eu me orgulho do lugar que eu tô. Justamente. Sendo que a maturidade é todos os dias eu querer mudar algo. Porque eu sou maduro pra entender que o que o Senhor quer não é o que eu quero. Mas eu tô disposta a fazer o que Ele Uau. quer. Sim. E é muito difícil. É muito difícil na nossa geração ter gente assim. Do tipo, não, eu tô disposto a fazer o que o Senhor quer. Eu não me importo com a minha vontade, mas com o que Ele quer. E o leite espiritual é literalmente isso. É o nosso comodismo.
que tem se tornado muito comum hoje em dia, infelizmente. Sim, amiga. Pode mais é. E, tipo assim, falando sobre isso, tem coisas, assim, né, no nosso processo de crescimento e maturidade espiritual. Por exemplo, eu não posso exigir de uma pessoa que se converte hoje uma mente e uma percepção sobre algumas coisas de alguém que já se converteu há muito tempo. Então, tem coisa que, tipo assim, eu posso chegar pra Leca e dizer, Leca, como é que você ainda tá nesse lugar? Né? O tempo já que você tá em crescimento. Entendi. Então, eu acho que é muito isso também, sabe? Realmente. Por exemplo, eu lembro que no começo eu ouvi algumas pessoas, algumas mensagens, só que depois eu comecei a sentir necessidade de sair desse lugar, tipo assim, isso pra mim agora tá muito raso, né? E eu comecei a ir pra lugares que o Senhor me incomodava mais, né? Porque eu acho que é muito isso, é a gente chegar em um lugar, por exemplo, em uma conversa com Deus e a gente sair de lá totalmente, tipo assim, meu Deus, tem tanta coisa ainda que eu preciso Pois é. melhorar, né? Eu preciso Desse sair do meu jeito. comodismo, tipo, tá bom aqui, mas não é só isso. Né? E isso requer da gente muita coragem, muita ousadia. Isso requer da gente sair de um lugar muito confortável, né? Que realmente é confortável. Você não quer sair e pensa que tá tudo bem. Isso. E não tá. É. Não tá. Não tá. E falando sobre isso, eu também separei aqui um versículo que eu tava refletindo Pode hoje, mandar. gente. E que eu ia falar mais no final, mas tá em 2 Coríntios 3:18 para vocês verem, ó. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, com a nossa face descoberta, a gente contempla a glória do Senhor e essa glória sempre vai aumentando. Uau, Né? sim. Não a nossa, mas a dele. Ela sempre vai aumentando e vai se mostrando cada vez maior Amém. diante dos nossos olhos, né? E que vem de quem? Do Senhor, do seu justamente. Espírito. Então eu acho que é muito isso que Joyce falou também, é de uma glória cada vez maior. E isso exige de mim um preço, né? Isso exige de mim sair do que pra mim é confortável, do que pra mim é tipo, mas eu já sei tanto fazer isso, né? Não, tá bom. Vamos mais fundo, né? Como a própria palavra traz em Ezequiel, do rio, né? Da profundidade. Então ele caminhou, estava no raso, e depois o anjo vem me deu mais um tempo lá e ele foi mais fundo, até chegar em um lugar de total dependência no Senhor, Sim. né? Então isso requer da gente muita coragem. Pois Tipo, é muito fácil eu depender de Deus quando os meus pés conseguem tocar o chão. Sim. Desse Mas jeito. quando a gente tá lá num profundo, sem colete salva-vidas, sem boia, sem nada, só tipo assim, Só Jesus, tem água. é o Senhor. Desse É nesse jeito. lugar que o Senhor vê, né? Pois O é. quão maduro e dependente dele nós Você é, estamos. justamente. Uau, sim. Eu acho que sobre isso do tempo. Tem tanta gente que. É como tu falou sobre. Tipo assim. Como é o exemplo que tu deu com Leica? Do tipo, você não pode cobrar de alguém que tá chegando agora, mas tem tanta gente que tá há tanto tempo e ainda espera que o seu pastor, o seu líder, mastigue o evangelho pra você, é. pra que você entenda. Ele precisa bater, ele precisa ser aquele, não é assim, devagarzinho. E isso nunca vai ser maduro. Uau, sim. É tipo um pai com uma criança que tá recém-nascida. Se você nunca deixar ele cair, ele nunca vai aprender. Ele nunca vai saber que dói. Porque você tá sempre naquela proteção imensa. E o evangelho é a mesma coisa. Não pode ser toda hora aquela papinha de criança comer. Mas tem que ter a dificuldade pra você entender a dependência em Deus também. Sim, Uau, realmente. sim. E eu lembrei, amiga, do próprio Paulo. Ai, gente, eu vou trazer muita Bíblia, porque a gente ama a Bíblia, né? Amém. Mas ele chega em Coríntios e diz assim, ó, eu tava tentando alimentar vocês com comida sólida, mas eu percebi que não dá pra eu alimentar vocês com comida sólida, porque vocês estão agindo como crianças. Sim. Então ele chega tipo assim, o tanto que eu já ensinei, o tanto que eu já trouxe pra vocês, vocês ainda não cresceram, então tá, parece que eu vou ter que voltar. Só que a gente não tem tempo, sabe? Sim. Muitas vezes a gente não tem tempo de voltar pra uma poder- pessoa que, tipo, esperava-se que já estivesse crescido espiritualmente pra estar preparando a comida, sabe? Indo devagarzinho. E aí ele ainda fala, porque o pensamento que vocês estão tendo são pensamentos que não cabem nesse ambiente, sabe? Que era até numa discussão sobre quem era maior, se era Paulo, se era Sim, Apolo. sim. Aí eles, eu acho que eu vou ter que voltar, porque parece essa expressão de comida de criança. Eu acho que ele ficou tipo assim, mas eu não acredito que depois de tanto que a gente já conversou, já fez, eu ainda preciso esclarecer algumas coisas do início,
né, para essas pessoas. Então, eu acho que ele foi muito duro, né, quando ele escreveu esse tipo de carta. E eu acho que as pessoas ficaram tipo, meu Deus, foi pra mim. Não, mas é. E assim, isso é muito nítido, assim, em muitas igrejas, em muitos corações que falam que são cristãos, ou tem muito tempo do evangelho, que faz não sei quantos anos que vivem na igreja. Mas isso acontece muito, por exemplo, em muitas igrejas, e deixa eu ver um exemplo para dar para vocês, onde tem muitas discussões de tipo, porque fulano tá lá em cima, ou porque fulano faz isso e eu não faço. Vamos dizer, tem muitas discussões de departamentos, de igreja, em ministério, por coisas bobas, entendeu? Quando sua mente realmente deve estar no serviço Uau. e realmente focado no reino de Deus, sabe? Tipo, muitas vezes é porque eu já vivi muito isso, né? Mas em questão de tipo, o seu coração não tá no lugar certo. E é por isso que seu Uau. coração, ele não tá maduro em Sim. Deus, Meu sabe? Deus, sim. Então, acho que isso é a chave. Tipo, eu preciso, meu coração realmente tem que estar alinhado com ele, tem que estar realmente no centro, sabe? De Uau. Deus. Da mesma forma que Deus pensar, eu devo pensar, sabe? Então, tipo, eu enxergar as coisas da mesma forma que Deus enxerga. Sabe? E aí eu consegui ver o mundo, ver as situações, ver tudo que eu for fazer, vamos dizer, no trabalho, ou na igreja, seja onde for, mas eu consegui Uau. realmente estar com o meu coração alinhado, sabe? E muitas vezes a gente se perde nisso. Vamos dizer, às vezes a gente se ofende com coisas bobas, a gente liga para coisas bobas e é coisa que a gente realmente. Por exemplo, uma criança. Uma criança aí, você vai assim, de brincadeira, né? Às vezes você é um tio ou uma irmã chata, e daí vai, brinca com ela e diz, menina feia. E daí tem realmente crianças que têm minha irmã mesmo, ela tem uma autoestima assim elevada, até feia tu. Mas assim, tem crianças que realmente se ofendem, e daí, não, realmente eu sou feia e fica naquele chororô, mas se você sabe quem você é, Uau. sabe? Sim. Se você sabe quem você é, você não vale ofender. Pode ser, tudo bem, você pode ser feio, mas eu sou de Jesus, eu estou ofendida de Deus, eu sei quem eu sou. Brincadeira, mas é verdade. Mas assim, eu acho que também a identidade, saber quem você é Uau, em sim. Deus, sabe? Já é um passo para que a construção de maturidade espiritual ela seja desenvolvida no seu coração, sabe? Uau, amiga, Não sei se sim. vocês estão entendendo o que eu quero falar. Sim, Eu falei sim. muitas coisas assim juntas, mas que acho que deram certo. Nossa, faz Deram, sentido, amiga. E é que ela trouxe tanta coisa que eu fiquei, tá, vou pegar isso aqui. Isso Aí, aqui. Fui pegando algumas falas. E quando você fala, né, tipo assim, o pessoal olha para o departamento, isso acontece muito com o ministério, fulano faz, eu não faço. Fulano não tá, eu não tô. Primeiro, eu acho que o nosso coração tem que estar com os olhos fixos em Jesus. Sabe, se há algum vazio em nós, ele precisa ser preenchido por Cristo. Porque Cristo estando não tem um tempo para vaidade. justamente. Sabe, Cristo estando não tem um tempo para ciúmes, porque a Aleca fez, eu não fiz. Joyce foi, eu não fui. Eu acho que a gente não tem mais tempo para isso. Justamente. Sabe, eu acho que a igreja do Senhor, ela não tem mais tempo para perder com esse tipo de picuinha. Pois E a gente precisa tomar vergonha na cara Sim. e crescer. Sabe, é olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, meus olhos estão fixos em você. Quando Paulo, é um texto que eu já li, quando Paulo ele vai preso, o pessoal começa a falar, estão pregando, né? E eram pessoas que não caminhavam com ele, eles dizem, que importa? Contanto que a mensagem seja espalhada. Aham, Então, tipo incrível. assim, sabe? Não Deus. sou eu quem tô fazendo, mas Leca tá aqui. Que importa que eu não esteja? Pois é. A glória do Senhor, ela vai ser estabelecida. O nome do Senhor, ele vai ser engrandecido. Então, tipo, não é sobre mim. É sobre sobre o nome ele, do Senhor, que é justamente. muito maior do que eu, do que Leca, Sim, uau. do que Joyce. Sabe? Então, eu acho que, tipo assim, se você ainda carrega algum desses sentimentos, leve isso para os pés de Jesus. E peça graça, sabe? Para que isso saia, porque a gente não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo para estar parando, sabe? Acho que a gente tem tanta coisa para Sim. construir ainda. Pois é. Tem tanta coisa para alcançar e para avançar. E a gente precisa ir, né? A gente precisa ser maduro para entender isso.
Então, acho que caminha muito nesse lugar aí, com os olhos fixos em Jesus e com o coração totalmente nele, né? Justamente. Eu acredito... Eu tô falando muito, né? Jéssica, quer falar alguma coisa? Eu vejo que uma pessoa madura é uma pessoa que tem o dom da sabedoria, Sim. Sim. sabe? Eu e Samara fazemos parte do Ministério de Intercessão e Sim. nós viemos E aprendendo Diana muito também. sobre isso. Diana A também, assessora. glória a Deus. Diana minha depois vai assessora aparecer ali. aqui, vocês vão ver a cara dela. Sim, gente. Mas, e a gente aprende sobre isso, né? A Sim. questão dos dons e tudo. E eu vejo muito o dom da sabedoria. Eu acredito que quando nós entendemos realmente quem é Deus e nós colocamos Ele no lugar certo da nossa vida, é de imediato a sabedoria, sabe? Ela já vem, assim, o dom já vem. Por quê? Porque nós só conseguimos conhecer e reconhecer a Cristo por meio do Espírito Santo. Sim. Uau, sim. E a sabedoria vem por meio do Espírito Santo, sabe? Então, tipo, a sabedoria que uma pessoa é uma pessoa saiba. Sábia. Sabe? Perdão. É a dicção. Uma pessoa sábia que consegue ter atitudes e pensamentos Uau, sim. certos, justos, são pessoas íntegras. Misericórdia. Mas ao vivo, tudo amiga. bem. Tá Mas mesmo. que acho que a sabedoria ela já engloba tudo, né? Ela consegue realmente lhe direcionar Sim. ao Uau. caminho certo. E acho que isso também é uma outra chave para que a maturidade ela venha sobre você, sabe? Se você tá buscando a maturidade espiritual, que você possa buscar e pedir a Deus Uau, essa sabedoria constantemente, sabe? Uau, Uau, sim. sim. E falando sobre o dom da sabedoria, eu tava até comentando com Daina, Aham. quando a gente tava vindo. Tipo assim, essa amiga, esses dias eu vi uma situação que se eu tivesse respondido no primeiro momento, ia dar muito ruim. Aí o Espírito Santo disse assim, se coloca no seu lugar e fique quieta, Meu Deus. sabe? E eu fiquei, tipo, muito chateada. Aham. Deus, se eu for falar, não vai dar certo. E aí ele disse, se põe no seu lugar e cale a sua boca. E vá refletir sobre o que tá acontecendo. E depois que a gente se acalma, né? Uhum. E aí eu disse, não, tá, eu vou responder com base no que o Senhor pensa, Aham. né? No que o Senhor acha. Não é sobre eu, Samara, que peca, que tipo, cada um de nós tinha Sim, nossos sim. espinhos na carne, né? Mas se em primeiro momento eu fosse resolver as minhas coisas, eu ia fazer, o Senhor não ia ser glorificado nas minhas ações, sabe? Realmente. Se a gente for nós mesmos, né? Isso, e a gente tava falando justamente sobre isso. Eu esqueci até a palavra que Diana usou pra falar sobre isso. Mas às Lembra, vezes Diana? você começa com I, só não sei o que é. Então tá. Mas, tipo assim, é como se a gente fosse muito imediatista pra resolver. Uhum. Sabe, a sabedoria não anda nesse lugar, porque quando você é muito imediato, você quer fazer do seu jeito, você quer responder a primeira coisa que lhe dá na telha. Sim, E o Senhor tá tipo assim, seja tardia no falar. Ele mandou a gente ser tardia no falar por algum motivo, né? E eu acho que E é esse- justamente pra isso. Aham. Pra gente refletir e dizer, tá, Deus, será que eu não tô sendo imatura com esse tipo de resposta, com esse tipo de pensamento? E aí a gente vai pra onde? Vai lá em Jesus, diz, Senhor, vem aqui. Por favor. E eu lembrei enquanto a Leca falava muito de Apocalipse, né? Porque o Senhor, ele fala assim, comprem de mim. Então, Uau. nós não temos. Meu Nós não Deus. temos. E onde é que a gente vai encontrar nele? Nele, justamente. Sabe? E é um preço. Isso. Exatamente Uau. isso. E eu lembro que eu preciso falar sobre isso. Também posso falar. No roteirinho que as meninas me mandaram ontem, Oh. tinha lá, tipo, como criar essa maturidade. E assim que eu bati os olhos nisso, o Senhor me entregou uma frasezinha, descendo a casa do oleiro, Meu Deus. Uau, forte. sabe? Meu Deus. É indo pra casa do oleiro. Uhum. Porque quando Jeremias ele vai, o Senhor diz o que? Ó, vai, desce. Não é lá em cima, é desça. Vá na casa do oleiro e você vai ver o que eu quero lhe dizer. E Jeremias não foi com a multidão. Uhum. O Senhor não disse assim, junta 5, 10 irmãos e vai lá ver o que eu quero falar. Ele disse, vá sozinho. E aí você vai saber o que eu quero lhe dizer. Uau. Uau, forte. E aí o Senhor, ele mostra o oleiro fazendo um vaso. Meu Deus. E em um momento o vaso não tá certo. E o que é que o oleiro faz? Quebra e faz de novo.
Então, Meu assim, descer a casa do oleiro é ir diretamente ao encontro de Deus. Sim, Sabendo, Senhor, isso aqui você vai ter que moldar. E o moldar dói. Muito. E, tipo, tem todo um processo. Porque, por exemplo, para mim fazer essa caneca, eu primeiro começo a construir a caneca. Depois eu coloco ela no fogo, né, pra ela secar. Quando ela seca, que eu quero que ela pinte, eu pinto, coloco ela no fogo novamente, pra tinta fixar. E depois eu coloco ela pra esfriar. Então são processos que não são confortáveis. E se em algum momento do fazer a caneca e se der errado, ele começa de novo. Sim. Então eu vejo muito a maturidade, nós irmos constantemente à casa do oleiro, permitirmos sermos moldadas pelo Senhor. sim. E é um reflexo da casa do oleiro, sabe? Então a maturidade é um reflexo do meu secreto, né? É um reflexo da minha leitura da palavra, Sim. que é viva e eficaz. É um reflexo do meu jejum, que é a mortificação da minha carne. É um reflexo das minhas buscas pelos frutos do Espírito, né? Então eu acho que a maturidade é mais uma consequência de tudo que eu tô construindo na casa do oleiro, no lugar que ninguém vê, Pois é. mas que tem algo acontecendo. Sabe? Então é isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar o quão incrível é Deus nos querer capacitar com isso, sabe? Tipo, dizer, você pode ter uma maturidade Uau, espiritual, sim. sabe? Por enquanto que tu falava, e daí eu comecei a refletir. E eu tava vendo como é extraordinário o cuidado de Deus, porque muitas das vezes a gente não quer ser moldado, então a gente não tá pronto ou erra, ou daí ele vai e nos quebra novamente para ser moldado. Uau, sim. Ele sempre nos quebra novamente. E daí ele não pensa, eu vou construir outra coisa. Mas ele foca em você, Uau. sabe? Ele tem um cuidado, tem um zelo. Ele diz, não, eu quero construir você, eu quero te moldar. Entendeu? É um Sim. desejo dele, sabe? Então, tipo, isso é muito precioso. Isso é muito interessante, sabe? Porque é como um Deus poderosíssimo, sabe? Ele olha pra você e diz, eu quero te ensinar, eu Uau. quero te moldar, eu quero estar com você, eu quero fazer você um vaso lindo, purificado, que transborde. Sabe? Uau, sim. Isso é precioso demais. Uau. Eu acho, não, tenho certeza. Sobre essa criação de maturidade que a gente te mandou e a gente falou. Eu acho que vem pela uma mente nas escrituras. Uau, sim. Porque a gente sempre quer ser moldado por opiniões. É. A nossa vida ela é moldada em opiniões. Até porque sempre tem aquele negócio, eu quero fazer isso. Aí você vai em alguém, aí você diz assim, Isso. eu vou fazer isso. Aí a pessoa diz, não, aí Meu você diz, Deus. tá, não. E no Realmente. evangelho acaba sendo a mesma coisa. Às vezes você é parado pela sua própria mente, pelas suas opiniões. Não porque os seus olhos estão fixados em Deus. Uau, sim. Mas a gente sempre quer se moldar por opiniões. E a gente esquece que tem as escrituras. A gente esquece que tem um pai que, como Leca diz, como você falou, ele fez a gente de uma forma perfeita. E ele não errou em nenhum detalhe. Então, sempre quando o Senhor nos entrega alguma coisa, quando ele permite alguma coisa, a gente ainda fica, mas será que é isso mesmo? Mas será que eu devo Uau. fazer isso? E a Desse gente jeito. nunca quer fixar os nossos olhos em Deus. Então, a maturidade também vem de focar em Deus, de fixar nele. Que isso é o que tem faltado muito no Uau. nosso tempo. Realmente. Tem faltado isso, dos olhos fixados. Não, eu tô com os meus olhos fixados. Só que se qualquer coisa acontece, eu perco a minha visão. E eu quero me moldar no que o meu amigo vai falar. Uau. No que a minha família vai falar. Até alguém da igreja, o que essa pessoa vai falar sobre mim. E a gente nunca tá com essa identidade firmada. E com esse amadurecimento mesmo. Que é uma construção. Sim. Só que a construção começa quando você para de ligar pros outros. Uau. E o Espírito Santo sempre tá falando isso. Tipo, olha pra mim. Olha pra mim, escuta o que eu quero falar. As pessoas vivem nesse, eu não escuto Deus. É porque você não tá no Tá seu assim. quarto. Você não tá no seu quarto. Você não constrói um relacionamento pra ter maturidade. Uau, sim. Você só quer que esteja de qualquer jeito e ele vem e diga, ó, filho, é assim. Não, mas é uma construção. Eu preciso estar disponível e disposta pra isso. Uau, Não é sim. de qualquer realmente. jeito. Jesus nunca fez nada de qualquer jeito. Uau. Então não é você que vai fazer de qualquer jeito. E, biblicamente, a gente tem muitos exemplos disso. Né? A criação do mundo não foi de qualquer jeito. Sim. Pois é. Deus, ele fez isso com muita ordem.
lá em Mateus, quando Jesus ele chega, que estão discutindo, se eu não me engano, eu tenho até marcado aqui. Ele fala, eu não vim aqui trazer, tipo, confusão sobre a lei de Moisés ser certo ou errada. Ao contrário, eu vim cumprir toda a lei. Sim. Né? Eu até anotei, o Senhor, Jesus, ele não chega trazendo confusão, mas ele chega trazendo ordem, Justamente. sabe? Então, em um lugar em que há confusão, é muito difícil a gente ver o poder do Senhor, a gente não vê. Sabe por quê? Eu tava comentando com Diana também. A minha casa nem é tão longe, mas foi uma longa caminhada, assim, porque quando dá errado, e dá errado, a primeira pessoa pra quem a gente olha diz, é tipo, ó, Deus tá vendo, se não tá aqui, Pois é. como é que está dando errado? Né? Quando Adão, ele peca, a primeira coisa que ele faz é o que? Foi a mulher que tu me deste de herança. Meu Deus. Então, ele tá terceirizando Uhum. a culpa pelo pecado dele, de Eva. Né? Eu lembro que uma vez o Senhor foi muito claro com isso, eu já compartilhei com algumas pessoas. Pode compartilhar com a É, gente. faz o quê? Uns 2 anos eu tava na minha época de umas provas bem difíceis, já a faculdade a gente tinha acabado de voltar da pandemia e tal. Eu tinha ficado em recuperação nas 3 provas e eu fiquei muito triste. Deus. Tipo, muito triste. E eu ficava, mas Deus, eu tô construindo tanta coisa na igreja, como é que isso tá acontecendo comigo? E aí passava um tempo, Senhor, por que eu sou líder de GP, eu sou líder, tô ajudando na liderança da igreja, por quê? E nada do Senhor falar. Aham. Fiz a prova. Glória a Deus que com a única prova eu salvei todas as outras, eu Eita, glória a Deus, conseguiria. Tá vendo? Foi, amiga, eu tirei 9. Sim, por sinal, gente, ela faz enfermagem. Olha só, ela já E tá. aí, Você acaba esse ano? acaba, amiga, já tô nos meus estágios. Graças a Deus. Aleluia. E aí, quando saiu a nota só dessa prova, eu ainda fui questionar a Deus. Pra que eu fiz isso? Eu disse, ai, Deus, eu não entendi. E aí, quando eu fechei a porta, parece que eu ouvia audivelmente alguém falar. Eu só habito no que você faz com excelência. Meu Uau. Deus. Foi uma rasteira tão grande que eu me deitei e fiquei, Vixe. tipo, imóvel, Acabou-se. sabe? Eu podia ter ficado sem essa. Mas é justamente isso. Você pode ser muito excelente na igreja e glória a Deus. O Senhor vai habitar nisso. Uhum. Mas se você não é excelente na sua família da mesma forma, ele não tá. Justamente. Porque quando alguma coisa dá errado, que a gente sabe que dá, a gente olha pra Deus e diz, por que, Deus? Como assim? Sabe? E a gente faz o quê? Quer culpar o Senhor Realmente. pela nossa irresponsabilidade e imaturidade. Justamente. E Joyce também falou uma coisa que eu acho que Paulo, ele é muito maduro, assim, ele teve um processo, né, de amadurecimento muito, muito perceptível aos nossos Sim. olhos. E ele relata muito isso nas cartas que ele escreve. E aí, ele também fala sobre isso. Tem um livro que eu já li ele, acho que 2 vezes, muito bom, se chama Ego Transformado, do Timothy Keller, que ele vai falar só sobre Coríntios, parece que é 1 Coríntios, se eu não me engano. É algum das 2 cartas a Coríntios. E aí ele fala assim, que o próprio Paulo diz, né? Eu não me importo com o que vocês dizem a meu respeito, e nem também com o que eu mesmo julgo sobre mim. Contudo, eu me importo com o que o Senhor acha, com o que o Senhor julga, com o que o Senhor pensa sobre quem eu sou. Uau. E isso é para colocar você num lugar tipo assim, não ouço críticas. Não, não é isso. Mas o que é que Paulo estava falando? Nenhum elogio, para mim, é válido ao ponto de eu me gloriar. E nenhuma crítica também é válida ao ponto de eu me, tipo, colocar num poço, Sim, sabe? sim. Mas eu me importo com o que é que Deus está pensando. Então, Senhor, o que é que o Senhor está pensando sobre isso? Qual é a sua opinião sobre essa minha escolha, sobre a minha conduta, sobre quem eu sou hoje? Ele se pegava muito à opinião do Senhor. E aí eu lembrei muito quando o Joyce falar, a gente sempre quer saber do outro. Isso é muito verdade, gente. É muito mesmo. verdade. Porque a gente até tava falando com a Diana sobre isso, amiga. Eu não sei sobre o que eu vou falar no podcast, mas o Senhor tá me falando isso, isso e isso. Aham. E tipo, eu não preciso da aprovação dela, Sim. né? Eu preciso da aprovação de Deus. E a gente também é muito, tipo, buscar, por exemplo, principalmente pessoas que, vamos dizer, são cheias realmente do Sim, Espírito com Santo. certeza. Então, tipo, a irmã do Manta, a irmã do Coque, sabe? E daí a gente vai nela, vai perguntar. Só que a gente tem um livre acesso de perguntar realmente a Deus, sabe? Sim, Eu acho uau. que realmente, se a gente parar de pensar assim nisso, você até tem muito mais experiência com Deus, sabe? Porque tem gente sim. que reclama porque eu não tenho experiência com Deus e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que você também não faz por onde, Uau.
sabe? Então, tipo, até nessa simples coisa de perguntar, Jesus, por exemplo, você foi chamada e daí você ficou, tipo, naquela, será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Sabe? Daí poderia realmente perguntar diretamente a ele, sabe? E a gente é assim com tudo. Sim. Com Uau. tudo, com tudo, com tudo. E vai, continua. Não, mas é muito isso, sabe? E, meu Deus, o Senhor, Ele ama se relacionar conosco e falar conosco. Sim. Claro que Ele também se agrada de usar profetas, né? Pessoas para falar conosco, mas a principal forma é diretamente, né? Então, quando às vezes a gente precisa que outra pessoa fale algo, tá muito errado, Uhum. sabe? Tipo, eu não Realmente. tô ouvindo, né? Eu não tô ouvindo. A gente até ouviu ontem na Foi. sala, né? O Senhor só usou a mola porque Balaão não tava ouvindo, porque o profeta em cima dela não tava ouvindo a mensagem, Meu Deus. Uau. né? Então, tipo assim, ele se agrada em usar pessoas, Uhum. claro que sim, porque ele é muito forte na forma de falar. Mas ele sente muito prazer em falar diretamente com você, Justamente. né? No seu secreto, no que você tem dito. Pois Então, eu acho que é a gente buscar, Tá muito tá sensível. Porque muitas vezes a gente quer algo, quer ouvir algo e o Senhor tá tipo, não é assim E não. também a gente, às vezes, quer ouvir o que nós queremos Isso que ouvir. convém. Justamente. Uau. E realmente isso. não é assim. Acho que a sensação. Eu tô com essa agonia, que esse acho. Vou começar a tirar esse acho. Mas o que Samara falou sobre a humildade de entender que não é por mim, mas pelo Senhor. Deus, muitas das vezes, ele usa ninguém, o que ninguém dá nada. Sim. Pra que ele mostre que, tipo, a gente é só um instrumento. A gente tá aqui e não serve de nada. Tipo, se você tá recebendo algo na sua casa, não é a gente, é o Espírito Santo. A gente tá aqui é só um Isso, instrumento, não serve de nada, não somos bons, vivemos pecando e enfim. Só que a gente tá aqui e ele usa justamente pra dizer assim, ó, não é ela, sou eu. Só que uma falta de maturidade, a maioria das vezes, faz com que, ai, Jesus me usou. Cara, eu fui muito Uau. usado por Jesus hoje. Não. Você foi usado, tá? Mas não tem a ver com você. Uau, sim. Que às vezes a gente olha e tem muita gente que escuta muitas das vezes, tipo, eu fui tão usada por Deus hoje. Deus falou tanto através de mim. E Você é só a foi um instrumento. busca a procura por elogios humanos, Sim. né? Parece que, tipo, eu preciso ser um instrumento de Deus para que as pessoas me elogiem. Não para que o nome dele seja glorificado, Uau. sabe? Pra que Deus. alguém olhe e diga assim, ó, uma pessoa de Deus. E isso é um exemplo de uma pessoa imatura, Uau. sabe? Que tá no meio inserido no reino de Deus, sabe? Fazendo as coisas de Deus. Porém, o seu coração não tá ali, Uau, sabe? sim. Isso é um exemplo. Uau. Continua. É porque eu acho que é verdadeiramente isso. No nosso tempo, estão buscando mais holofotes do que presença. Meu Deus, sim. Tem sido muito pouco secreto, mas querendo muito púlpito. Justamente. É o nosso tempo, sabe? Tem muita gente que só quer púlpito, mas não quer viver um secreto. Tá, se você tiver num púlpito sem secreto, o que é que você vai falar lá em cima? Uau. Algo da sua Meu Deus. carne. Você não vai falar nada que edifique. Tava conversando isso com as meninas do discipulado esses dias, que a Emily está aqui, que não me deixa mentir. Que tipo, mano, ninguém precisa da gente. Ninguém precisa da gente. Uau. Essa é a maior verdade. Se, pronto, o discipulado a gente vai gerar um Cristo e outra pessoa. Se eu não tiver vida com Deus, o que é que eu vou gerar nas meninas? Uau, pois é. Eu não gero nada. Isso é uma falta de maturidade, de achar que mesmo eu sem vida, eu posso gerar alguma coisa incrível nas meninas. Não, você tá falando, você tá seguindo um roteiro, sendo que ali não tem nada de vida. Pois é. Elas podem até receber naquele momento, as pessoas podem até receber naquele momento, mas quando sair, todo mundo esquece. Uau. Porque não foi o Espírito Santo, foi você que quis escrever algo. Justamente. Você não teve o direcionamento, você não teve o secreto. E a maturidade, ela é construída com secreto, relacionamento e presença. Justamente. Uau. Eu acho que, por exemplo, para qualquer pessoa que vive uma vida com Deus, você precisa realmente falar aquilo que você vive. Então, você, assim, repetido, né? O que tu tá falando, você precisa ter algum secreto. Mas, calma aí que eu perdi meu raciocínio. Mas, gente, realmente eu perdi. Meu Deus do céu, misericórdia, tá arrependido em nome de Jesus. Mas tá, vou tentar falar pra ver se eu lembro. Enfim, a gente precisa ter realmente
viver o que a gente fala, buscar algo no secreto. E conforme isso, a gente buscando algo em Deus, vivendo o que Ele tem pra gente, realmente vão ser plantadas coisas no nosso coração. Então, tipo, os frutos do Espírito vão ser plantados no nosso coração e realmente vai tendo uma mudança na nossa vida. Por exemplo, se eu era uma pessoa má, então eu tô me tornando uma pessoa boa. Enfim, essas coisas assim. Se eu era uma pessoa tola, então eu já sou uma pessoa sábia. Sim. Mas assim, tem realmente essa transformação por meio de Deus. E através disso eu vou crescendo e daí eu vou sendo também um instrumento de Deus. Só que a partir do momento que Deus nos usa, é a mesma coisa de, por exemplo, uma pessoa do Ministério de Louvor pegou um instrumento, tocou. A pessoa que toca é Deus e eu sou o instrumento, por exemplo, eu sou o violão. E Deus é o violonista? Músico. Músico. Violonista. Senhor, Sara. Hoje eu tô, mas Jesus sabe do meu coração. E daí... eu não sei. Mas, enfim, Deus é o músico e eu sou o instrumento e tá saindo um som de mim. Uau. Mas esse som, ele só tá saindo porque quem tá tocando é Deus. Então, tipo, em questão dos elogios, é claro que vão vir, porque, tipo, por exemplo, você pregou muito bem, tô vendo transformação em você. É claro que tem elogios que vão fazer que nos edifique, que realmente são de Deus, mas a gente realmente não deve procurar isso, sabe? Então, tipo, eu enxergo isso de que o quê? Quando a gente é instrumento de Deus, a gente sim tá gerando algo no nosso coração. Que isso é incrível, isso é bom, sabe? Deus se alegra com isso, porque Ele quer ver a gente crescer, entendeu? Porém, a gente não pode perder o nosso coração fazendo com que eu seja glorificada e gerando outro altar no meu coração. O único altar que deve estar em mim é o altar onde Deus deve estar no centro, no trono, sentado, reinando, sabe? Então é isso. E, ai, gente, eu tô amando, porque ela solta muitas coisas, eu fico tentando pegar aqui umas pra falar. Nós não somos o centro do evangelho. Justamente. Né? O Senhor, Ele é o centro do evangelho. Eu li, eu acho que em algum lugar, não lembro se foi na história do avamento da Rua Azusa, mas as coisas começam a dar errado quando o homem se coloca no lugar de Deus, no centro. Sim. Né? Então, tipo assim, o Senhor, Ele tá fazendo, mas a partir do momento que algum coração errado tenta roubar a glória que é dele, Ele para, porque Ele não divide o trono. Uau, sim. Ele não divide o trono, Ele não divide glória, Ele não divide o lugar dele, sabe? Justamente. Então, tipo assim, não pense que vai sentar Deus e o orgulho no mesmo trono, porque Ele não vai. Ele não divide seu trono com ninguém. Ou senta o Senhor, ou senta o orgulho. Desse jeito. Sabe? Não pense que vai sentar Deus e a soberba no mesmo trono, porque não vai. Ou senta a soberba, ou senta o Senhor. E nós, enquanto pessoas caídas, nós temos que pedir muito ao Senhor que seja Ele. Sabe? Porque enquanto eu estava falando, é um pensamento que eu tenho desde ontem. Ai de mim se não fosse Deus. Meu Deus. Sabe? Ai de mim se não fosse as misericórdias dele sendo derramadas sobre a minha e a vida de vocês. Uau, né? Então, assim, realmente. ai de nós se não fosse Ele. Meu Deus. Isso é muito forte. Demais. Sabe? É muito forte. Porque a palavra do Senhor também, eu tô dizendo, gente, a gente ama muito a Bíblia. Glória a Deus. E eu vejo uma pessoa que mastiga. E a palavra do Senhor fala, né? Nós temos esses tesouros em vasos de barro. Até compartilhei isso semana passada. Porque se houver qualquer glória saindo disso, não provém de nós, mas provém dele. Sim. Né? Não é sobre o vaso que tá ali sendo recipiente, mas é sobre alguém que é muito maior do que o vaso, derramando algo nele, fazendo ele transbordar. Então, eu acho que a gente se colocar exatamente nesse lugar, sabe? Eu acho que a gente dizer, Senhor, me esconda, sabe? Me esconda de qualquer sentimento que queira roubar do meu coração o zelo pela tua presença. Me esconda de qualquer sentimento que queira roubar do meu coração a compreensão de que não é sobre mim. É tudo sobre o Senhor. Realmente. O próprio João Batista, ele vai falar, né? Vem alguém muito maior que eu. Muito maior que eu. E eu não sou digno nem de tirar-lhe a sandália dos pés. Meu Jesus. E a gente às vezes está lá querendo
sabe, Pois é. tá na cabeça de Jesus. Chamei. Eu fiquei tipo, meu Deus. Pegar ele, colocar no bolso. Uau. Meu Deus, sim. E tentar ser Deus. Uau, sim. Só que não é. E, tipo assim, eu tava vendo ontem também sobre o zelo que a gente tem que ter, sabe? Porque a palavra do Senhor, o Senhor, ele é muito valioso. Sim. Então, nós não podemos estar com isso de qualquer forma, É. né? Sempre que tem um livro sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo sobre ele. Pode Falei falar. sobre ele na live das mulheres. Ontem me perguntaram, indica aí 4 livros, estava ele lá. Que é Cartas à Igreja. E o Francis Chan, ele fala, tipo assim, se a presença do Senhor ela não for suficiente para nos constranger, nada mais é. Meu Deus. Uau, sim. Tipo, eu posso trazer qualquer pessoa do mundo para ministrar, Uhum. sabe? Eu posso enfeitar a igreja de cima a baixo. Mas isso não é tudo. Pois é. Não é nada, na verdade. É. Então, se a presença do Senhor não for suficiente, não importa o que eu queira fazer, sabe? Nada mais vai ser. Uhum. Nada mais consegue. E aí ele traz um relato de um pastor indiano, se eu não me engano, que ele falou assim: vocês americanos são muito engraçados. Vocês precisam, tipo, colocar muitas luzes, Sim, trazer sim. alguém de fora para as pessoas se interessarem. E ele disse: lá a gente se alegra pelo simples fato de orarmos juntas. Sabe, lá a gente se alegra pelo simples fato de estarmos juntos em uma casa orando. E eu fico tipo assim, meu Deus, como a gente tem que aprender tanto. Pois é. Sabe, como nós temos que ter tanto zelo Uhum. pela sua presença. Né? Como nós temos que todos os dias limpar o altar e dizer: colocar Senhor, linha nova. aqui está a minha lenha nova. Né? E isso requer muito de nós, porque é uma desconstrução contínua. Porque o tempo todo o diabo ele vai tentar tá trazendo o seu ego para evidência. Uhum. O tempo todo ele vai tentar tá trazendo o seu orgulho para evidência, a soberba para evidência. E você tem que estar com os olhos fixos em quem? Somente em Jesus. Né? Somente Realmente. nele. Porque é tudo. É. Sabe? Tipo, olhar e dizer: Senhor, que eu não saia desse lugar. Que eu não saia desse lugar. Se porventura algum dia eu não te encontrar, que você me encontre. Uhum. Uau. Né? Se sim. porventura em algum Deus. momento eu, tipo, me perder, que o fogo que há nos seus olhos queime qualquer outro sentimento que não venha de quem tu és. Sabe, eu gosto muito daquela música que a gente canta na nossa igreja. Porque você entende o que é que a música tá dizendo. O fogo que há nos olhos de Jesus Meu Deus. queimam qualquer outro amor. Não é só o amor. Queima qualquer outro sentimento. Queima qualquer ídolo. Queima qualquer altar. Então, tipo assim, ele consome. Sim. Uau. Sabe? Até Meu que só Deus do importe, até que céu. só fique ele. Uau. E isso forte. é as idas à casa do oleiro. E isso a Sim. gente tá constantemente lá. E de novo, sendo quebrado e refeito. Meu Deus. E quebrado e refeito. E sempre que eu penso sobre isso, eu lembro da música de Ana Paula Valadão, acho que vocês sabem Aham. qual é. Que é aquela que diz: o teu amor me desfaz, Sim. Uau, o teu sim. amor me refaz. Meu Quebra irmão. tudo e faz de novo. Meu e de Deus. novo, o teu amor me refaz. Glória Então a é um Deus. processo, sabe? De Realmente. quebrar, de desfazer, de refazer. Quebrar, desfazer e refazer. Amém, amém. Ah, Enquanto Samara falava, eu lembrei muito do avivamento que estava acontecendo em Asbury, sim. na universidade. Sim. Porque eu vi isso numa rede social esses dias, não lembro qual. Só que é um avivamento que não tem nome. Uau, sim. Então ninguém ali é Pois é. exaltado. Começou numa universidade e não foi citado o nome de ninguém. Uau, sim. Ali é a própria presença do Senhor. São pessoas que estão indo apenas buscar Ele. Não foi o avivamento que tal pessoa começou. Uau, Não sim. tal pessoa começou a orar e aconteceu um avivamento. Não. Meu Deus. Jovens se juntaram e não tem nome. É literalmente a presença de Deus está sendo Uau, exaltada sim. naquele lugar. Porque você só ouve falar que Deus está naquele lugar, Sim. sabe? Tipo, não tem, porque fulano, ciclano, que é um pastor, um pregador. Uau, sim. Não tem isso. As pessoas Uau, se que juntaram incrível. simplesmente para ver a presença do Senhor. E é Para ver tão- a glória dele, cura. Só isso. Uau, sim. Justamente. E isso é, tipo, tão forte ao ponto de que realmente, onde a presença de Deus está, quando realmente a presença de Deus é exaltada de maneira certa, por exemplo, realmente curas e milagres são acontecidos por meio do nome de sim. Jesus. Para você ter noção, são jovens
Ah, E os jovens, assim, é muito difícil de reter a atenção deles, sabe? Principalmente de pessoas que estão na é universidade. verdade. Então, tipo, vamos dizer, são jovens, são tipo, é, não é pré-adolescentes, são adolescentes, jovens, acredito que são, tipo, até uns 25 anos de idade, né? Então, tipo, são quase barra adultos. E que também é muito difícil de prender essa atenção ou realmente deixar um coração direcionado por tanto tempo Sim. naquele lugar, simplesmente adorando ao Senhor, Uau. sabe? Então, realmente foi um avivamento. É um avivamento, porque a presença de Deus está sendo exaltada naquele lugar. E é muitas das vezes por isso que é complicado gerar um avivamento, porque pessoas querem aparecer. Uau. Uau, Sabe, sim. nomes querem aparecer, porém não é assim. É só um coração voltado para Ele, Uau. querendo que realmente a presença dele esteja naquele lugar e que a gente, ó, vire pó, assim. Não seja enxergado por mais ninguém, sabe? Mas que somente só a presença dele seja engrandecida. Uau. Isso é, os testemunhos que são dados, você vê, é nítido, tipo, não tem ninguém querendo aparecer, Sim. sabe? Sim. Quando você vê os testemunhos, você sente o Espírito Santo, sabe? Você diz, meu Deus, que presença incrível, que lugar incrível, eu quero estar aí, Uau, sim. sabe? Eu sinto isso, eu acredito que vocês também sentem isso, como qualquer outra pessoa que conseguiu ver algum testemunho. Isso é muito incrível, isso é muito surreal, sabe? Pra você ver o que a presença de Deus é capaz de fazer. E é interessante porque, tipo, assim, a gente só sabe que são jovens. Pois é. E ninguém, tipo, se importou em saber quem eles eram, de onde vinham, Sim. qual curso eles estavam Pois é. fazendo pra Pois estar, é. tipo Eu mesmo assim. não sei. Mateus, Tiago e João continuaram lá orando, sabe? Então, tipo assim, não, a gente não Meu precisa Não Deus. saber importa nomes. isso. Só importa o que algo aconteceu, Sim, né? Algo que trouxe, que pediu para que o Senhor derramasse mais. E o Senhor atendeu ao clamor daquele povo. meu Deus. Né? O Senhor, ele inclinou os ouvidos dele. E o inclinar dos ouvidos de Deus também significa que aquele povo, né, tava com o coração puro e as mãos limpas. Uau. Porque a gente aprendeu ontem que Sim, tem orações que aprendemos. Deus não escuta. Justamente, desse jeito, oração sim, viu, gente? E aí, Então, é tipo, é exatamente isso. É chegar diante dele com o coração puro e as mãos limpas. sim. E tudo parte de um arrependimento. Porque eu tava lendo, né, assim, rapidamente. Uhum. E aí falavam, tudo começou com um culto sobre arrependimento. E as pessoas foram embora, só que algumas permaneceram. Sabe? E por Realmente. causa disso, Meu o Deus. Senhor começou algo. Sim. Aqueles permaneceram. Quer dizer que eles são maiores que os outros? Não. Uhum. Mas que o clamor deles despertou algo que o Senhor fez e que convidou Chamou a outras atenção pessoas dele. para irem Aham. provar, sabe, do que ele tá fazendo, de que forma ele tá se movendo, Meu Deus. né? Então, assim, isso é muito, muito fantástico. Pois é. E começa tudo com um coração muito arrependido, Sim. né? Com um coração muito, muito, que busca estar muito limpo diante do Senhor, Pois é. né? Que busca estar se purificando diante de Deus. E isso requer maturidade. Justamente, isso são características de uma pessoa madura, Sim. Uau. sabe? Isso é muito Isso. forte. Quando a gente tava comentando sobre... Tu deu o exemplo de algumas canções e tudo. E daí veio à minha mente o pensamento de... foi até do louvor Fogo nos Seus Olhos. Sim. E tu falou... Vocês têm noção de você entender o que você tá cantando, sabe? E isso é um exemplo de uma pessoa também com uma maturidade espiritual, sim. sabe? Quando você tá em um louvor, sabe? Você entender o que você tá falando, o que você tá declarando. Uau, sim. Porque se você tá louvando a Deus, então você tá falando o quê? Você tá louvando o quê a Deus? Então é necessário eu entender o que eu estou declarando a Deus, sabe? O que eu estou falando. Uau. Sabe? Isso é muito forte. Eu pensei, não, isso é também uma característica de uma pessoa que tem uma maturidade. E você, tipo, fala, mas você fala com consciência do que Pois você é. está falando. Justamente. Porque tem uma música que a gente gosta muito, que é aquela, né? Pode me tirar o ouro, a prata, minha casa, minha Sim. família e os meus amigos. Só não me tirem, meu Senhor. E aí, se o Senhor tirar mesmo tudo isso? Pois é. Será que a sua música continuará sendo Justamente. essa? Será que a canção do nosso coração continuará sendo essa? Desse jeito. Entende? Então, eu acho que é tipo,
fale, cante com muita compreensão do que Sim. você está declarando, né? Porque pode chegar um momento da sua vida que vai chegar, que o Senhor vai dizer, tá bom, então vamos lá. Vamos começar a trabalhar aqui, Desse nesse jeito. sentido. Você É a tava mesma coisa do pedindo? equibalo, né? Então Sim. vamos. É, a gente, então, peraí, deixa eu enterrar minha família, Meu Deus. sabe? Deixa eu ir ali me despedir dos meus Uhum. pais. E não, tipo, a gente não tem tempo, Desse jeito, meu sabe? Deus. E é muito forte, Fortíssimo. muito, muito forte. Pode falar. Eu acho que pegando tudo isso, eu entendendo o lugar do Senhor na nossa vida. Uau, sim. Que Ele governa tudo, até a música pode me tirar. Você só consegue cantar isso quando você entende quem o Senhor é. Não adianta Uau. você cantar sem entender a identidade dele. Quem Uau, ele sim. é sobre a sua vida. Você canta não adianta de nada. Porque se ele tira, você não reconhece quem ele é. Uau, meu Deus. Então, Meu Deus. é exatamente sobre isso. Comece a cantar, sabendo o que é essa canção. Entendendo que ele governa tudo. Então, se ele tirar, ainda tem ele. Uau, sim. A presença dele vai recompensar todos os amigos tirados, a família tirada, o dinheiro. Tudo que for tirado, a presença dele vai recompensar. Uau, Só que sim. só recompensa quando a gente começa a entender a identidade do Senhor sobre a nossa Uau. vida. Amém. Quem ele é e que ele governa tudo, ele consegue cuidar de tudo. Só que tem sido muito raso essas canções. Sim. Uau, Tem sim. sido muito raso, porque às vezes eu canto ela muito raso. Eu canto e depois de cantar eu digo, cara, o que foi que eu cantei? Será que eu entendi a identidade de quem eu cantei Uau. sobre isso? Sim. E a gente tem que sempre estar se avaliando nisso. Por exemplo, o avivamento que tá acontecendo lá, ele foi tá sendo gerado por um louvor, sabe? São adorações. Então, tipo, não foi por pregações que, com certeza, pode ser também, né? A palavra tem um Sim. convencimento, enfim, tudo. Mas eles estavam entendendo o que eles estavam declarando, entendeu? Então, Eles entendiam quem o Senhor é, eles Justamente. entendem. pois é, quando você entende realmente quem é o Senhor, a sua mente, assim, ó, muda Uau. na hora. E tem uma música que fala justamente isso. Ela faz uma indagação, né? Quem é como o Senhor? Meu Deus, que- Meu Deus. Às vezes eu paro e digo, Senhor, sabe? Eu lembro que teve o worship day lá na nossa igreja. Aham. E Melissa, ela fez uma oração. E eu não lembro exatamente quais eram as palavras. Mas o Senhor deixou muito cravado no meu coração. Porque ela meio que disse assim, ensina qual é a canção que a tua igreja deve cantar. Meu Deus. E no mesmo momento, Jefferson começou a cantar, tu és digno de tudo. Meu Deus do céu. E aí eu comecei a Sou refletir. difícil de me arrepiar, Meu mano. Deus, o Uau. Senhor de fato é digno de tudo. Amém. O Senhor é digno da minha casa, o Senhor é digno da minha família, dos meus amigos, do meu dinheiro. Porque quem é como o Senhor? Quem poderia, né, sentar no trono da minha vida e me governar de uma forma tão justa como o Senhor? Meu Deus. Sabe? Então, desde então, essa tem sido a canção que eu tenho cantado, Glória sabe? a Ele é Deus. digno de tudo. Aham. Porque tudo vem dele. E tudo é pra ele. Toda Amém. honra e glória é dele, né? Aleluia. E enquanto vocês falavam também sobre identidade, eu lembrei do próprio Jesus e também Neemias. Por quê? Porque quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo sobre qual palavra eu firmo os meus pés, não é qualquer coisa que me paralisa. Uau. Então, por exemplo, Jesus, em Mateus 3, ele estava recebendo uma declaração fantástica de Deus, sabe? Os céus se abriram Sim. e ouve-se uma voz. Este é o Meu meu filho Deus. amado, de quem eu me agrado. E em Mateus 4, Jesus ele é levado pelo Espírito para o deserto. E aí o diabo começa a tentar Jesus atingindo exatamente onde? Na palavra que Deus tinha falado. Meu Deus. Então o diabo começa, se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Em nenhum momento Jesus negocia. Porque ele sabia sobre qual palavra Uau. ele tinha colocado os pés Uau, e estava no Deus. deserto. Sabe? A mesma coisa com Neemias. Quando Neemias soube da destruição dos muros, ele começa a orar, ele começa a se arrepender. E o Senhor coloca um desejo no coração de Neemias. Reconstruir os muros. Sim. E quando Neemias vai reconstruir esses muros, algumas pessoas começam a ficar tipo, isso não vai dar certo, o que é que tu tá fazendo? E tipo assim,
Se Neemias não tivesse maturidade suficiente para entender sobre qual palavra ele estava colocando os pés, Meu Deus. a primeira pessoa que chegasse a isso não vai dar certo, vai dar errado. Ele dizer, eu vou parar, eu vou voltar e tá tudo bem, sabe? Por quê? Aham. Primeiro porque eu saí de casa, Ele sabe? tava em um lugar totalmente confortável. Uau, sim. Tá entendendo? Então, tipo, ele tinha o trabalho dele, Sim. enfim, ele tava assim, vamos dizer, em um lugar perfeito, Sim. sabe? E ele também, vamos dizer, ele tava também em comunhão com Deus, ele tava bem. Mas Deus tocou no coração dele e disse, ó, Uau, sim. sabe? Então, E assim, e nós precisamos ter maturidade, porque quando a gente começa a construir, sempre vão ter comentários. Meu Vamos Deus. pegar o exemplo do próprio Neemias, né? Ele se dispõe a construir e aí aparecem pessoas tentando desencorajar ele. Ó, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Por que tu começou isso? Tá... Quem tu pensa que tu é? Sabe? E se ele não tivesse maturidade suficiente para entender isso, na primeira pessoa que veio falar, criticar, ele tinha parado. Dizer, tá tudo bem, é isso mesmo. Não vou mais fazer. uhum, Sabe, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela me disse exatamente isso. Eu sei por qual palavra eu tô caminhando e eu não vou parar Meu por causa Uau. desse tipo de comentário. Eu sei por que eu estou construindo e o preço que eu tô pagando para construir. Então não vai ser isso aqui que vai me parar. Sabe? Então nós precisamos ter a nossa identidade muito firme em Deus. Porque vão aparecer situações que, tipo, em primeiro momento, talvez nós agiríamos com imaturidade uhum, e que vão exigir de nós, tipo, peraí, o que é isso? Sabe? Porque uma pessoa madura, ela não se importa com o que as pessoas estão Pois é. falando. Né? Ela não se importa com as críticas que vão aparecer. Entende? O lugar de crítica, tipo, crítica que você sabe no íntimo do seu coração que não é pra lhe edificar, que não é construtiva, mas totalmente pra lhe paralisar ou desconstruir o que você tá Sim, fazendo. Sabe? Então, tipo assim, é o que o próprio Paulo falou, que eu já citei, né? Ó, eu não me apego aos elogios ou críticas de vocês, também não me apego aos meus próprios, mas ao que o Senhor tá dizendo, ao que o Senhor tá falando. realmente. Então tem tudo muito a ver com a nossa identidade, né? Então é uma construção. E a gente vê o quão a caminhada é meio longa, é. sabe? Porque, tipo, eu me converto. Então eu começo a caminhar com o Senhor. Uhum. Eu começo a ser moldado. Tem mais coisa, então ele faz mais. E tem mais, e ele faz Tem mais. Sempre tem mais. E mais, sabe? Até chegar a um ponto que a nossa maturidade, ela já tá, tipo, mais... Ah, vamos começar a introduzir uma coisa mais sólida, Sim, mais sim. dura nessa pessoa. E a gente aceita, entende? Sim. Porque infantilidade é fofa em criança, em adulto não. Meu Deus. Sabe? Criancice é fofa e é o comum pra criança. Em adulto não cabe. A gente fica até tipo assim, ai, lá vem. Meu Deus do céu. Lá vem a situação, Sonho de Jesus. sabe? Então, a gente precisa entender isso. Uhum. E Leca começou falando sobre o processo de alimentação do bebê, Aham. né? Porque quando a gente começa a introdução alimentar numa criança, existe todo um processo. Então, por exemplo, o que é que eu vou fazer o bebê experimentar primeiro? Vamos começar com batata? Sim. Eu vou descascar a batata, cozinho, porque eu não vou dar batata dura, né? Amasso e eu pego na colherzinha e E dá direciono na pra boca. boca do bebê. No adulto a gente não faz mais isso, porque não é o comum. Sabe? Salva-se os casos de alguma cirurgia específica e tal. Mas não é o comum. Então, tipo assim, não dá mais pra gente tá comendo Danone com feijão e arroz, Sim. sabe? Meu Deus. O próprio Paulo... Vou ler de novo aqui, tá, gente? Pode ler. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 13, 1, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo, ele não disse assim, eu peguei todos os meus costumes, todos os meus brinquedos, coloquei numa bolsa e carreguei nas costas. Não. Ele diz o que? Eu deixei tudo isso para trás. Meu Deus. Sabe? Então, às vezes, existem pessoas que são Ainda adultos carregam e estão isso, querendo né? carregar chuquinha, sabe? Estão querendo carregar babador. E a Que gente não não tem convém tempo. mais. Não convém. Não dá sabe? mais. E quando eu tava pensando sobre isso, eu anotei aqui uma coisa. O Senhor, ele não libera grandes coisas para imaturos. Meu Deus. Uau, Sabe forte. por quê? Porque senão vai pensar, a glória é minha, não é sua. Quem fez fui eu, não foi você.
né? Qualquer comentário vai desestabilizar. Qualquer comentário, qualquer crítica vai paralisar, Sim. sabe? Então, tipo assim, na própria palavra também, acho que é em Timóteo, Paulo lhe aconselha, ó, não, não coloque no ministério pastoral quem é novo na fé. Porque tem muito caminho para ser percorrido, tem muito alimento para ser, Sim. tipo, Tem para muito comer. chão. Isso, pra tem ser- muito chão. Isso é muito interessante e muito Uhum. forte, sabe? Porque a gente precisa, tipo assim, eu tava refletindo sobre isso, eu até postei no meu Instagram um texto há um tempinho. Eu não posso exigir que um bebê corra, porque se eu quiser colocar ele pra correr, principalmente se tratando do mundo espiritual, eu vou falhar muito com ele. Sim. Primeiro eu preciso ensinar ele a se equilibrar sentado, engatinhar, andar e talvez daqui a algum tempo ensinar ele a correr. Tá entendendo? Realmente. Às vezes o que acontece, tem muito bebê querendo correr. Meu Deus. E quando começa a correr que cai, é um problema muito grande pra ser resolvido. Pois é. Sabe? É um processo muito grande. E é um Se peso. frustra, né? Isso. E é um peso muito forte. Sim. Sabe? É algo muito pesado pra colocar sobre as costas Realmente. dele, E o sabe? fardo de Deus Isso. não é pesado, Uau, sabe? sim. Exatamente isso. Então, eu entendi também e percebo, né, que o cuidado de Paulo era muito esse também. Não coloquem um jugo sobre ele ainda do qual ele não é capaz de carregar. Porque vai ficar cansado, vai ser muito pesado. Meu Deus. E a palavra do Senhor diz o quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? Então a gente caminha muito por aí. Amém. Beba uma água, minha irmã. Como um pãozinho. Lá em Hebreus 5, 13 e 14 fala sobre isso, sobre aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Uau. Uau. Mas o que se alimenta de alimentos sólidos sabe discernir o bem e o mal. Uau. Então a maturidade em questão do que você disse de opiniões vem do que você está se alimentando em Deus. Sim. Será que você está esperando ele fazer a papinha e lhe dar? Ou você aceita quando ele diz um não? Você aceita quando ele vem com alimento sólido para você? Realmente. Enquanto você estiver se alimentando de leite, você nunca vai estar pronto. Sabe? Você nunca vai estar pronto para discernir o que provém do Senhor e não. A pessoa que Deus. você citou, que não tá se importando com o que vão falar, porque ela sabe o que ela está construindo. Essa pessoa, ela tem se alimentado de algo sólido. Porque não é palavras que vêm, ela sabe discernir o que vem de bom ou de Uau. mal. Agora, enquanto a gente se alimenta de leite, de papinho espiritual, qualquer comentário que vem, eu desisto logo do que eu tô fazendo. Uau. Eu desisto logo porque aí não é o Senhor que tá aqui. Você não tá se alimentando de algo espiritual para saber se é ou não. Isso vem de relacionamento. A maturidade vem de um relacionamento, como a gente já falou algumas vezes aqui. Uau. Amém. Muito forte. Fortíssimo, irmã. Falar alguma coisa, né? Acho que a gente tá todo mundo digerindo, né? não é, Já sabe? sabe? Cabeça É muita fervilhando. coisa. Mas é. E caminha muito sobre isso, sabe? E eu acho que tem um ponto que a gente já falou muito mais, que a gente precisa, eu acho que enfatizar muito mais, principalmente nos tempos que a gente tá vivendo, principalmente do caminho que nós estamos trilhando. Eu acho que de maneira muito individual, no podcast. Vou pegar o exemplo do podcast, tá, Pode gente? falar. Porque, por exemplo, eu vou ler aqui o ponto que me mandaram, que diz assim: maturidade espiritual, nada é por mim, mas tudo é pra glória Sim. dele. E eu lembrei de Paulo e o espinho na carne. Porque em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, vai dizer o quê? Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado o espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me glorificarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Meu Deus. E eu estava comentando com o Leca ontem, quando Paulo roga ao Senhor, né? O Senhor diz assim, o Senhor, eu meio que entendi, o Senhor fala: você não precisa que eu tire o espinho de você. Você precisa da minha graça. Meu Deus. Então, tipo, Paulo, ele estava recebendo tantas revelações do Senhor que para ele entender, né, e fixar, colocar o coração dele no lugar muito certo, foi lhe dado um espinho na carne. E aí ele começa: por favor, Deus, tira isso de mim. Tira isso de mim. Em nenhum momento Deus tirou. E ele falou: ok, você não precisa que eu tire o espinho de você. Você precisa da minha graça. O espinho fazia com que Paulo se inclinasse ainda mais para a cruz.
o espinho fazia com que Paulo se inclinasse ainda mais para os pés de Jesus, sabe? Então, quando a gente entende isso, a gente é muito maduro. Pois é. E o Senhor, ele libera coisas, né? Não por nós, não por nossa causa, mas por quem Ele é, né? Porque entende que a glória é dele, que é Ele quem faz, que é Ele quem opera. Então eu acho que caminha muito nisso. Muitas vezes a gente também não tá vivendo e não tá alcançando algumas promessas do Senhor por imaturidade. Sim. Sim. Por chegar lá, talvez, né? O Senhor, Ele só conhece nosso coração. Então, tipo, às vezes a gente tá paralisado porque ainda há algum resquício de ego para ser tratado, de Realmente. orgulho para ser tratado. Pra gente poder entender que, tipo assim, se eu chegar lá com o meu coração do jeito que tá, eu vou pensar o que foi por minha causa. Sim. Foi por minhas forças, digamos assim. E a gente vê isso na própria história do povo, Pois é. quando ele saiu do Egito. Né, para derrubar o muro de Jericó, o Senhor não pediu para que eles fossem com armas, mas com a voz. Não é por causa da minha voz, mas é por causa do poder do Senhor. Sabe, o caminho para a terra prometida, o próprio Deus fala. Por muito tempo vocês andaram em círculo, porque antes de vocês chegarem lá, eu queria tratar o coração de vocês. Porque eu ia pensar, foi por nossa força, quando não foi. Sabe? E uma vez eu estava lendo a Bíblia há muito tempo e o Senhor ministrou uma coisa que eu nunca esqueci. Que o Senhor, ele falou assim, ó, fala com o faraó e vocês vão para o deserto, para me adorar no deserto. E tipo, eu li aquilo muito rápido e eu disse, tem alguma coisa que o Senhor quer falar comigo aqui, mas eu não tô entendendo. E eu lembro que eu tava vindo pro GP e no meio do caminho o Senhor falou, ele disse, o deserto ele nos ensina coisas que a terra prometida ela não consegue ensinar. Meu Deus. Então, tipo, se eu não passasse pelo processo no deserto, eu não ia provar da providência do Senhor. Sim. Eu não ia ver, tipo assim, Moisés orando e o mar se abrindo. Uau. Eu não ia ver a vara sendo tocada, na verdade, a vara ferindo a rocha e a água vindo. Eu não ia ver o maná caindo, Uau. sabe? Eu ia chegar na terra prometida e dizer, foi pela força dos meus pés. Não, não foi. Porque se o Senhor quisesse, ele dizia, sai do Egito, acampa, dorme e amanhã vocês vão ver o que eu fiz. Meu Deus. Ia estar todo Muito mundo forte. já, sabe, com as suas tendas na terra prometida. Mas não, me adorem no deserto. Meu Deus. Cantem pra mim no deserto. E a gente também vê o tanto de coisa que aquele povo faz no deserto, sabe? E tipo, é um coração ingrato, é um coração que às vezes está no deserto e prefere a escravidão porque é mais confortável. Meu Deus. Então, assim, a maturidade é construída nesses lugares, nesse processo. E a gente precisa ser ter um coração muito ensinável para permitir que o Senhor faça isso. Justamente. Né? Pra gente estar na terra prometida e dizer, foi Ele. A glória Amém. é dele e é pra Ele. Sabe? É aquilo que Diego ele sempre nos ensinou. Nunca nos peça para tirar a gente do processo. Mas que a gente permaneça e chegue até o fim, entendendo algo que ele quer nos ensinar, ou algo que ele tem para nos dar, sabe? Sempre tem algo. E isso é muito forte. E a maturidade vem de uma vulnerabilidade também. Justamente. Vem de aceitar, sabe? Meu Deus. Que ele é que vai conduzir, ele que vai fazer. Pois é. Isso é ser vulnerável. Acho que não tem maturidade como os pontos que a gente falou, sem a maturidade, sem o secreto, sem o lugar de constância com Deus, sem o relacionamento. Não tem como você destravar essas coisas sem ter o básico que o Senhor nos pede. Uau. Meu Deus. Realmente. E Joyce falando sobre isso, eu tava refletindo aqui. Eu não paro. Mas, tipo assim, é tão interessante porque para eu ser vulnerável, eu preciso avaliar o meu coração. Meu Deus. Né? Eu preciso sondar quem eu sou. E todas as vezes que a gente vai para esse lugar, a gente encontra coisas que a gente não queria. Sabe? Então, tipo assim, Deus, me leva para os teus átrios para que eu possa ver como é que eu tô. Né? Examina-me, sonda-me e me mostra. Né? É muito o que o salmista pedia. Senhor, examina meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E eu preciso ser muito vulnerável por saber, eu vou encontrar. E quando eu encontrar, não é tipo, encontrei, tá, meu problema é esse. Vou deixar aqui. Obrigada a Deus, já sei o que é. Mas mais do que isso, é eu encontrar e começar a ser moldada. Uau. Né? É pra me permitir moldar. Então a vulnerabilidade, ela anda muito com a coragem. Sim. Né? Meu Pra Deus. tipo assim, eu encontrei. Senhor, agora eu quero que o Senhor faça algo a respeito disso. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim a respeito desse sentimento, a respeito desse lugar.
Vocês estão conseguindo entender? Permitir, Amém. né? Isso. Meu Deus. Exatamente isso. E se nós não somos vulneráveis, eu acho que a gente se inclina para um lugar de orgulho, Pois é. sabe? Então, tipo assim, E daí o não nosso vou coração, olhar ele já... isso, não tenho nada para melhorar. Estou plena, perfeita, 100%, glória a Deus. Ele é quem faz, Deus é quem me manda, me comanda. Tô bem. Uhum. E na verdade isso é uma mentira. Pois é. Porque a própria palavra do Senhor diz o quê? Ele está continuamente fazendo algo em vocês. Ele lá em cima, né? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é contínuo e só para quando ele voltar. Amém. E aí, se eu não entendo isso, eu não vou ser vulnerável comigo mesmo, não vou ser vulnerável com o Senhor. E vou entrar em um lugar de orgulho, de um coração orgulhoso. Que é justamente onde tem a falta de maturidade, Uhum. né? E o que é o contrário de orgulho? É a humildade. Meu Deus. Então, assim, como era o coração de Jesus? Humilde. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é Manso e Humilde. E a própria Bíblia também fala sobre isso, né? Que o autor do livro, ele diz assim, Jesus, ele pôde expressar, a gente só vê em um momento a expressão do coração dele. E ele fala sobre isso. Aham. E ele diz o quê? Pois eu sou manso e humilde de coração. Meu Deus. Então, se o contrário de orgulho é humildade, e se o coração de Jesus é manso e humilde, se o nosso coração é orgulhoso, por causa da imaturidade, a gente tá muito longe do coração de Cristo. Meu Deus. Uau. A gente tem um percurso muito grande para fazer, Uau. para encontrar esse coração. Realmente. Sabe? A gente precisa se avaliar. É. Examina-me, ó Deus, e vê se há em mim algo que não te agrade. E se houver, começa a trabalhar em mim, começa a fazer a tua boa obra, que continuamente estará sendo refeita, né? Sim. Até que ele venha e complete. Então, eu acho que é muito isso, sabe, meninas? Eu acho que essa parte do coração orgulhoso daria pra pessoa falar só sobre isso. Sim. Porque isso destrava, por exemplo, se meu coração é orgulhoso, ele não é ensinável. Sim. Então, eu não vou aprender com os meus erros, eu não vou dar ouvidos ao que o Senhor quer falar através das pessoas, né? A correção de Deus. Pois é. Se meu coração é orgulhoso, eu não dou os frutos do Espírito, né? Eu não tenho o que a palavra diz que é pra mim ter. Não vou Tá ter uma boa entendendo? conduta. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que daria um podcast só sobre sobre isso. Só sobre o orgulho do nosso Próximo coração. tema. E o quão distante do Senhor a gente consegue Mas, estar, Meu Deus. sabe? Por causa disso. Meu Deus. Porque ele fala, né? Bem-aventurados os humildes, pois receberam a terra por herança. Então, como são mais que felizes os humildes. Sim. E não assim pela herança, mas assim, porque é o coração de Jesus. É onde Uau, ele tá. sim. Isso, é onde ele está, né? Onde ele tá. Então, é um caminho. É um caminho A constante se de percorrer, renovação, Justamente. né? Um caminho constante de se desfazer de quem nós somos. É menos de mim e mais de dele. quem ele é. Uau. E para que seja menos de mim, eu preciso, olha, estar muito moldada. Muito. Deixar Sabe, ele... entender. Que tipo tomar assim, tá, conta. Deus, hoje o Senhor me moldou muito nisso aqui. Mas amanhã, se eu voltar, vai ter algo que o Senhor vai tirar. Realmente. E eu quero que o Senhor tire. Porque se for pela força do meu braço, eu não vou fazer. vai. Né? Se for pela minha força, eu não vou querer. É muito confortável. Então é muito sobre esse caminho. Uau. Caramba, eu acho que hoje a gente trouxe aqui pra essa mesa muita chave. Muita. Certeza que você que tá assistindo recebeu muito. Muito. E que, Mas assim, se você não entendeu, querido. Brincadeira. Assiste novamente. Tô brincando. Mas que incrível. Foi muito incrível. Sim. Hoje de manhã a gente aprendeu muito. E acredito que é um tema muito forte. Ah, sabe? sim. Que muitas pessoas precisam entender isso, sabe? Amém, Leca. E uau. Ah, que bom. Obrigada. Amém. Muito leve. Realmente muito leve. Eu espero que você tenha gostado. Ai, eu gostei muito. Sim. Teve pessoas que estavam assistindo aqui, que estão assistindo aqui. E que depois vão assistir. Eu espero muito que vocês possam entender tudo isso. Amém. Que Isso foi sai. falado. Porque trago aqui. Porque é algo muito forte e que eu espero muito que o coração de vocês estejam ensináveis para que vocês possam entender o que Deus quer falar
através de vocês nesse podcast, porque esse é o sentido, sabe? Ah, A gente sim. quer que vocês, como eu e Joyce, também estamos aqui para aprender. Que vocês aprendam também. Aprendem. Então é por isso que nós levamos para redes sociais, no YouTube. Então, se você está aí no YouTube ou pelo Spotify, não deixa de mandar o seu feedback aí do que você achou. Sim. Dos próximos temas, se vocês quiserem dar alguma dica. Acompanhe o nosso Instagram. Acompanhe o nosso Instagram. E nós somos muito gratos em tudo aquilo que a gente tá vivendo aqui, sabe? Amém. Todo o podcast. E a gente sai muito feliz, com o coração muito grato. Glória a Deus. Porque a gente sabe que Deus fez. Amém. E... Então, obrigada, você que acompanhou, justamente. certo? E hoje tem um aviso também, hoje também tem retiro da nossa igreja, Nova Geração. Vai ser do dia 18 até o dia 21. até dia 21. São cultos pela noite às 7h30 e pela manhã. Então, se fosse você, eu não perdia. Yes. Vai ser incrível. Realmente Sim. vai ser um momento onde a presença de Deus vai estar. Sim. Então, você está convidado. Nós estaremos todos lá para engrandecer o nome de Deus e receber daquilo que Ele tem para nos entregar. Amém. Então, esperamos você lá. É isso. Obrigada. Até o próximo até episódio. a próxima, gente. Tchau.